Olá, tudo bem? Tamar aqui. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você realmente segue a Cristo. É sobre o que vamos falar hoje. Como anunciar a palavra de Deus sem ser preconceituoso? Como posso cumprir o ID de Jesus e a ordem que ele deu de espalhar a sua palavra? Você sabia que tem pessoas que vão à igreja e ainda assim se sentem sufocadas? Sufocadas pelo quê? Fique comigo até o fim deste vídeo e nós vamos aprender juntos mais um pouco da santa e preciosa Palavra de Deus. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva em menos de 2 segundos e de maneira gratuita. Basta clicar no botão vermelho inscrever-se logo abaixo do vídeo aqui no YouTube. Clique no sininho e escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo com uma mensagem de Deus para você. Já clica no joinha, no gostei, deixando o seu like e o YouTube será avisado que este vídeo tem um conteúdo que faz bem para as pessoas e dessa forma ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Você que está sempre me acompanhando diariamente e aprendendo sobre a palavra de Deus, está realmente de parabéns e no caminho certo. Certamente você conhece pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem ouvir sobre Deus. Querem conhecer a Deus, mas não se preocupam em aprender sobre Ele. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, Feliz aquele que lê e os que ouvem e guardam a palavra de Deus, porque o fim de todas as coisas está próximo. Aprender sobre Deus é querer conhecê-lo mais, conhecer como ele agiu no passado, opera no presente e determinou que agirá no futuro. Aprender sobre Deus é demonstrar querer ter um relacionamento mais próximo com Ele. Quando alguém tem intimidade com Deus, ele conhece a voz de Deus. Quando alguém está sempre ouvindo a palavra de Deus, não é enganado, não é enganada. Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Você, que é a ovelha de Cristo, sabe quando é Cristo que está falando ao seu coração? Filipe era um verdadeiro anunciador de Cristo, desde que se converteu ao Evangelho. É ele quem disse para Natanael, em João capítulo 1, versículo 45, Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe, um homem simples de Betsaida da Galileia, tinha consciência da sua responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Ele tinha sede de Deus, tanto que pediu para Jesus em João capítulo 14, versículo 9, Senhor, mostra-nos o Pai. E foi para ele que Cristo falou, quem me vê a mim, vê o Pai. Agora, Filipe está em Samaria, pregando a palavra de Deus. As multidões unanimemente prestam atenção ao que ele diz, o ouvem, veem os sinais que ele faz. As pessoas são libertas dos espíritos imundos, paralíticos e coxos são curados por Deus através de Filipe. A cidade toda está alegre, creem na pregação dele, são batizados, inclusive o mágico Simão. Deus está operando sinais e maravilhas em Samaria através de Filipe. Os samaritanos recebem a palavra e o poder do Espírito Santo. Mas então a Bíblia Sagrada começa a relatar em Atos capítulo 8, versículo 26, sobre o encontro de Filipe com um estrangeiro, dizendo, O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele levantou-se e foi. Filipe não questionou, Senhor, está tão bom aqui?
A cidade está alegre. As pessoas estão crendo na pregação da tua palavra. O Espírito Santo está aqui. O Senhor está operando sinais e maravilhas. Vou sair daqui para ir para um lugar que o Senhor está me dizendo que está deserto. Mas não, ele não questionou. Simplesmente levantou-se e foi. A Bíblia diz que, de repente, naquele lugar deserto, Filipe avista um eunuco etíope, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, que vinha em seu carro, voltando da adoração em Jerusalém. Já expliquei em outro vídeo que Candace não era o nome da rainha, e sim um título, como Faraó, por exemplo, no Egito. O eunuco não era qualquer um, era um político, um homem de cultura que sabia ler e estava lendo um livro que nem era da sua nação, do seu povo. E o Espírito diz a Filipe: corre lá e se aproxima dele. Filipe ouve que o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías e lhe pergunta: entendes tu o que lês? Ao que ele responde: como entenderei se ninguém me explicar? Convida Filipe para subir e se assentar junto com ele. Filipe sobe e, começando pelo profeta messiânico Isaías, fala de Jesus para o eunuco. Quando estavam passando perto de uma água, o eunuco pergunta: o que impede que eu seja batizado? Filipe lhe diz: nada, desde que você creia de todo o coração. O eunuco responde: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E foi batizado por Filipe. Deus enviou Filipe ao deserto para que uma alma fosse salva. E quando Filipe vai para lá, ele nem sabia que iria encontrar alguém lá. Mas quem dirige a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso, através do Espírito Santo. Por isso você precisa falar a palavra de Deus, divulgar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, porque é Ele que sabe onde e para quem a palavra chegará. Você só faz o início e Ele, o Deus onisciente, se encarrega do resto. Você simplesmente compartilha a palavra sem saber até onde ela chegará, mas o Espírito dirige para que ela alcance uma alma que precisa de aprender como o eunuco precisava. Não há cristianismo verdadeiro sem aprendizado da palavra de Deus. Não há discípulo que não aprenda com seu mestre. Não há seguidor de Cristo sem semear a palavra de Deus. Foi Cristo mesmo quem disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que Ele enviaria o Espírito Santo, como de fato o enviou, para que fôssemos testemunhas dele em todos os lugares. Quem nasceu de novo, através do Espírito Santo e da palavra, deve ser guiado pelo Espírito e andar em Espírito. A igreja está edificada sobre Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, temos ousadia para anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O discípulo de Jesus deve aprender a palavra diariamente e anunciar a palavra todos os dias. Jesus disse ainda em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Ide, ensinai a todo mundo, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Você tem cumprido o Ide de Cristo? Tem anunciado e divulgado a palavra de Deus? Filipe foi um dos 7 organizadores da distribuição de alimentos na igreja primitiva. Foi um evangelista missionário obediente a Jesus. Ele aprendeu a palavra de Deus para poder ensinar para o eunuco. Você também está aprendendo diariamente a palavra de Deus como um discípulo de Cristo, para poder não somente fortalecer a sua fé, mas para também anunciar a outros. O Evangelho de Jesus salva a humanidade caída e a Bíblia, em sua totalidade, é a santa e preciosa palavra do Senhor Deus. O evangelista Filipe anunciou o Evangelho para o eunuco sem nenhum preconceito social ou cultural.
Filipe era judeu de Betsaida da Galileia e o eunuco etíope, um gentil da Etiópia, na África. Paulo, o grande e renomado apóstolo dos gentios, não havia nem se convertido ainda ao evangelho. Mas Filipe prega e ensina para um gentil, para um não-judeu desconhecido, sobre Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Ele não olhou para os aspectos cerimoniais da lei de Moisés, não observou se o etíope era puro ou impuro, não se preocupou se ele era de outro povo ou não. Ele simplesmente falou de Jesus e ganhou uma alma para Cristo. Cumprindo-se o Salmo 68, versículo 31, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. O Senhor espera de nós, de todos nós, como seus discípulos, que façamos a sua obra, que possamos expandir o seu reino sem nenhum preconceito. Não seja omisso, fale de Jesus sem medo. Não se envergonhe do Evangelho, não negue a Cristo, compartilhe a palavra de Deus com todos, ricos e pobres, brasileiros e estrangeiros, LGBTs, para pessoas de todas as religiões. Fale do amor de Deus, leve pessoas a Cristo, construa com elas vínculos pessoais e espirituais. Isso é ser discípulo de Jesus. Um dia, todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo e, como na parábola dos talentos, prestaremos contas do que fizemos para ganhar almas para Ele. Você está disposto a fazer o que o Senhor manda? A ser obediente? Diferentemente de um evangelho fácil pregado por aí, o evangelho ensinado por Cristo é caminho estreito, porta estreita, renúncia, é tomar a cruz de Cristo, é ter a responsabilidade no seu relacionamento com Deus, nas suas atitudes consigo mesmo e no seu comportamento para com o próximo. Você crê em Jesus? Ele disse em João capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Filipe ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo, obedeceu a Deus, falou de Jesus, batizou o eunuco e depois foi arrebatado por Deus para Azoto. Ele teve uma experiência singular com Deus, por ouvir e obedecer a voz do Senhor. Filipe havia se preparado para estar pronto naquele momento. Ao ouvir o eunuco lendo, ele percebeu que se tratava do livro do profeta Isaías e tinha conhecimento para poder lhe explicar a palavra de Deus e anunciar a Jesus. Ao estar aprendendo aqui no canal diariamente a palavra de Deus, você está tornando-se mais preparado hoje para explicar a outros amanhã sobre Jesus Cristo de Nazaré e o Deus Jeová Todo-Poderoso. Cristo chamou todos os seus seguidores para uma missão: anunciar o Evangelho e fazer novos discípulos para o reino de Deus. Deus honrou a fé de Filipe e a fé do etíope. Ele foi batizado porque creu e quis se batizar, e não porque Filipe se precipitou e queria simplesmente contabilizar mais uma alma que desceu às águas batismais. Deus honrou Filipe porque ele se preocupava com a obediência e não com a audiência. Se preocupasse com a audiência, teria ficado em Samaria, mas ele obedeceu, indo para o deserto, e por isso Deus salvou mais uma alma e continuou usando Filipe para anunciar o Evangelho em todas as cidades por onde ele passava. Aqueles que se preocupam com a audiência, com multidões ouvindo sua pregação, já estão recebendo o seu galardão aqui. E Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2, que não terão galardão, não terão no céu galardão, porque já receberam a recompensa aqui. Jesus repete isso nos versículos 5 e 16, para não deixar dúvida. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Quem faz para se aparecer, não terá recompensa no céu. Ponto. Ei, preste atenção nisso. Se você sente que anunciar a palavra de Deus é difícil, se compartilhar o amor de Deus, de Jesus, para você é um fardo, você não está sendo um discípulo de Jesus. Porque o fardo dele é leve, é prazeroso espalhar a palavra de Deus. Faça isto e você estará agradando ao Criador e não aos homens ou às instituições. Se você concorda que esta mensagem é de Deus e quer colocá-la em prática, anunciando a palavra de Deus, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário "Eu concordo" e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.